Saudações. Eu estou aqui para apresentar uma orientação sobre o exercício. Alguns alunos entraram em contato para perguntar, solicitar mais esclarecimentos sobre um dos exercícios que foi sugerido lá na plataforma da Faba Digital, que é o exercício Criando um Indicador de Saúde, que vai estar disponível até o dia 30 de outubro. Eu acho que eu vou estender um pouco mais esse prazo, mas a ideia é, como vocês viram na aula dos exercícios, o indicador de saúde é um instrumento que procura fazer pelo menos duas coisas: mensurar da medida, né, da métrica, para uma coisa que é supostamente subjetiva, que é a condição de saúde de uma população. É, a ideia é tornar objetiva essa percepção da condição de saúde. Então, quando as pessoas falando assim, é melhor viver num país do que no outro, num lugar do que no outro. Tem muita gente que fala, poxa, nos Estados Unidos deve ser ruim ficar doente. A condição de saúde de vida dos Estados Unidos é ruim porque lá todo mundo paga por tudo, enquanto que aqui no Brasil tem o SUS. Mas se você compara o número de pessoas que morrem ou que adoecem nos Estados Unidos em comparação com o Brasil, e aí você tem que utilizar coisas que são objetivas, como número de óbitos, número de internações, número de notificações de adoecimentos. Você vai ver que, olha, é melhor viver nos Estados Unidos do que viver no Brasil, no que diz respeito a risco de adoecer ou de morrer. Morre-se muito mais e adoece-se muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, mesmo você tendo sistemas de saúde que sugeririam que é mais seguro viver no Brasil do que nos Estados Unidos em termos de saúde, o que acontece objetivamente é o contrário. É, Você tem muito mais risco de adoecer e morrer no Brasil do que nos Estados Unidos. E o que indica isso objetivamente? É o fato de você ter uma métrica, uma forma de mensurar isso objetivamente, que é o indicador de saúde. Por mais, e aí não vai ser uma questão de eu achar ou de eu gostar ou não gostar, é uma questão estatística, numérica, objetiva. É a frieza do número, né? Ah, a mesma coisa vale se você comparar Estados Unidos com Cuba. Ah, é melhor viver num país de primeiro mundo como Estados Unidos do que em Cuba. Mas os indicadores de saúde de Cuba são melhores do que os indicadores de saúde americanos. Muito melhores. É, e aí a gente cai numa outra questão, que é a qualidade da informação utilizada para construir esses indicadores. Porque um indicador permite não só mensurar, mas também comparar condições de saúde e de vida. Então, as informações devem ser utilizadas, devem ser construídas com as mesmas características. Nós temos que ter o mesmo entendimento de uma variável como óbito. O que é entendido como óbito em Cuba tem que ter o mesmo entendimento nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Por isso, existe uma convenção internacional para a construção e a interpretação de indicadores de saúde. É isso que o manual que está indicado lá na bibliografia do capítulo sobre indicadores de saúde orienta, né? O manual Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil, Conceitos e Aplicações, publicado em 2008 e que até hoje é a, a, a referência mais consolidada sobre essa questão de elaboração e interpretação de indicadores de saúde. É um texto bastante objetivo, bastante amigável, digamos assim, de ler. E
a ideia é que vocês apreciem justamente uma parte que está na página 18, que fala sobre qualificação de um indicador de saúde. O que é isso, a qualificação? Os indicadores de saúde, eles podem tratar de um mesmo assunto, vários indicadores de saúde podem tratar do mesmo assunto, mas eles têm maior ou menor poder de explicar ou analisar ou interpretar um fenômeno de saúde. Por exemplo, a mortalidade. Morrer nunca foi um problema. O problema é quando e de que você morre. Porque somos mortais. Um dia vamos morrer. Mas é muito diferente você morrer com 97 anos, surfando no Havaí, ah, ah, e de repente uma onda te levar. E outra coisa é você, lamentavelmente, morrer porque está parindo uma criança, que é uma coisa natural e até saudável, ou porque você está atravessando a rua para ir para a escola, ou porque você está indo trabalhar, ou porque você está chegando em casa e sai um tiroteio na rua. Você não deveria morrer por essas causas, né? Então, a questão da interpretação do fenômeno da morte é medida para poder analisar essas distinções da qualidade da morte. Um indicador de saúde é um instrumento que procura justamente é, aperfeiçoar essa interpretação de um fenômeno que reflete na vida e na saúde de uma população. Então, a morte é um fenômeno que é muito estudado dentro da epidemiologia, da saúde pública como um todo. E por isso existem vários indicadores de saúde que tratam do fenômeno da morte, o óbito. Então você tem o indicador taxa de mortalidade geral, que simplesmente mede o número de óbitos que ocorre dentro de uma população. A taxa de mortalidade infantil, que mede o número de óbitos que ocorrem em menores de um ano de vida comparado ao total de nascidos vivos naquele mesmo período. Você tem mortalidade neonatal, mortalidade materna, mortalidade perinatal. Você tem uma série de instrumentos que procuram estudar a proporcionalidade ou a distribuição dos óbitos. E aí todos eles têm a mesma forma de interpretar o fenômeno do óbito na população? Não. E cada um deles tem um peso diferente. Você tem desde instrumentos muito rústicos e básicos, como a taxa de mortalidade geral. Você tem instrumentos mais convincentes, como a taxa de mortalidade infantil. E por que ele é mais convincente? Porque, veja bem, taxa de mortalidade geral. Você está comparando o número de óbitos sobre a população. Se você tem um número de óbitos X sobre uma população 10x, você teve uma taxa de mortalidade geral de 10%. Mas se 10% da população morre dentro de um determinado período, isso significa que essa população vive bem ou mal? Isso não diz muito, porque pode ser que todas essas pessoas estejam morrendo, essas 10%, mas são todos os, digamos assim, idosos que já deixaram filhos e netos e morreram por causas naturais, enquanto que numa outra população onde você teve a mesma perda de 10%, ali você tem pessoas de 48, 22, 3 anos, pessoas que morreram de diarreia, de tuberculose, ou seja, de causas evitáveis, pessoas que morreram de causas violentas. Então, não existe o mesmo peso ali. 10% de taxa de mortalidade geral aqui, 10% é a mesma coisa. Não, não é. Por isso, às vezes, uma das coisas que a gente faz é reconhecer que existem indicadores que estão tratando de um mesmo assunto, mas não têm o mesmo poder de analisar esse assunto. Então você tem a taxa de mortalidade geral e a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é mais convincente, é mais poderosa como indicador. Por quê?
Porque entende-se que a morte de uma criança com menos de um ano de vida é um evento totalmente evitável. Não tem por que uma criança com menos de um ano de vida morrer, a não ser por raríssimos fatores congênitos que normalmente já comprometem a vida da criança num período pré-natal, então, em princípio, não deveria ocorrer. A mortalidade infantil, a morte de uma criança com menos de um ano de vida, quando ela ocorre, em quase todos os casos, é consequência de uma má conduta humana. No caso mais comum hoje em dia, não é necessariamente desidratação, diarreia, desnutrição ou causas violentas, como ainda acontece em muitos países atrasados, e sim fatores relacionados ao período do perinatal, como no caso do Brasil, você tem uma taxa de nascimento forçado por uma cesárea prematura, quase que industrial. Nós temos municípios onde 80% dos partos são cesáreos. Isso é uma tragédia, porque você percebe que nesses municípios onde você tem uma alta taxa de cesárea, você também tem uma altíssima taxa de internação em CTI neonatal por incompetência respiratória do nascituro, da criança que nasceu. É uma criança que é forçada a nascer antes de estar preparada, acaba não tendo capacidade ainda de manter sua vitalidade fora do útero da sua mãe e acaba precisando ir para o RUD, ir para a incubadora. E a gente tem que torcer para que não haja infecção, não haja algum acidente, algum problema, e essa criança acabe falecendo. Hoje, a mortalidade infantil no Brasil é uma mortalidade infantil principalmente neonatal precoce ou neonatal tardia, mas principalmente neonatal, ou seja, é uma mortalidade muito concentrada em crianças que poderiam ter tido um nascimento mais seguro, mais saudável, mais vitalizado, porém, por conveniências, não é só uma questão financeira, não é só uma questão econômica, mas é uma questão principalmente de cultura, de medicalização do parto, que faz com que crianças nasçam ainda inaptas a conviver no ambiente externo, e acabem elas acabam precisando de suporte de CTI neonatal. Então, a taxa de mortalidade geral e a taxa de mortalidade infantil explica de forma bem diferente a qualidade de vida de uma população. Porque entende-se que onde uma criança com menos de um ano morre, a qualidade de vida está ruim para todo mundo. Quando você tem uma taxa de mortalidade infantil alta, é porque todos os outros parâmetros normalmente estão péssimos na saúde dessa população. Não existe nenhuma condição na história da humanidade onde você encontra países ou populações ou cidades onde aqui a taxa de mortalidade infantil é alta, mas a expectativa de vida é alta também, a qualidade de vida todo mundo é saudável, não tem infarto, não tem fome, não tem guerra. Impossível. Onde tem alta taxa de mortalidade infantil, você vai encontrar sempre miséria, desigualdade, violência, pobreza, exclusão, preconceito, todas as coisas negativas para a vida e bem-estar de uma população vão estar muito bem presentes onde se tem uma alta taxa de mortalidade infantil. Isso é uma questão que os indicadores de saúde procuram mensurar. Por isso, vários indicadores de saúde acabam abordando de forma mais ou menos profunda um fenômeno de saúde pública. O exercício em si é bastante simples. Vocês vão criar um indicador de saúde seguindo essas fichas de qualificação, ou seja,
Não precisa ser nada muito rebuscado, não, mas a ideia é você construir um indicador. Primeiro, que fenômeno de saúde você quer estudar? É, e aí vale tudo: casamento, atividade sexual, educação e saúde. Existe alguma relação entre raça e alguma doença? Existe relação entre estilo de vida e, e prevenção de alguma doença? Você vai criar um indicador. Pode ser até que ele já exista, mas a ideia é você vai criar esse indicador e você vai explicar por que esse indicador é pertinente dentro das regras que é, esse manual de indicadores de saúde preconiza. A ideia de que um indicador de saúde tem que ter algumas características. Como, primeiro, o conceito, o que esse indicador de saúde quer explicar e por que ele deveria existir. A interpretação, ou seja, como ele deve ser lido, como ele deve ser entendido, né? Limitações. Todo indicador de saúde, ele trata de um fenômeno de saúde pública, mas ele não pode ser generalizado. Então, é importante que você deixe claro o quanto que ele pode explicar de um determinado fenômeno, né? O método de cálculo, ou seja, a formulazinha que você vai criar para explicar como se estabelece objetivamente a análise desse fenômeno que você está interpretando. As categorias sugeridas, ou seja, você vai ali dizer como que esse indicador pode ser representado, descrito, quais são as informações e os dados que ele vai fazer cruzamento, vai fazer o cálculo, e os dados estatísticos, ou seja, que fontes, de onde que você vai tirar os dados necessários para fazer o cálculo desse indicador de saúde. Quais são os limites desses dados? Esses dados podem ser. Qual a amplitude deles? São dados que você pode utilizar a nível nacional, mundial, estadual, porque existem informações que são produzidas dentro de um sistema de saúde, mas não para todo o sistema de saúde. Um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, recentemente nós passamos a notificar amputações. Amputação, hoje em dia, é um evento de notificação compulsória. Então, você passa a ter um banco de dados que você pode utilizar para fazer indicadores sobre o fenômeno da amputação, traumática ou não traumática, no Rio de Janeiro. Antes disso, antes de ser um processo de notificação, você não tinha que fazer, não tinha como fazer isso, a não ser recorrendo a dados de internação e procedimentos cirúrgicos que sugeririam que houve um processo de amputação. Então, há essa limitação e há essa estatística, né, diferenciada. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, me procurem que eu faço mais esclarecimentos, ok? Obrigado pela atenção de vocês.